Fala galera, estamos aqui hoje, mais um episódio do VMA Cast com a maravilhosa Maria Cláudia Trajano. Muito grata por ter recebido o nosso convite, ter prontamente aceitado. É um prazer ter você aqui para o nosso bate-papo. Vai ser um bate-papo descontraído, onde nós vamos falar aqui sobre carreira, sobre maternidade, sobre várias coisas. Nos acompanhem, compartilhem, comentem e depois no final sigam ela também nos canais dela. Vamos lá, Maria Cláudia? Muito obrigada. Maria Cláudia, nos fale quem é a Maria Cláudia. Conte um pouco para nós. Quem é a Maria Cláudia? Bom, Vivian, primeiro eu quero agradecer você, quero agradecer a Carol pelo convite. É uma honra enorme estar aqui conversando com uma mulher tão grandiosa. Pelo pouquinho que a gente conversou ali no bastidor, eu já fiquei muito feliz por ter te conhecido e estou muito honrada por estar aqui trocando essa ideia contigo. Obrigada mesmo. E transmita a Carol a minha gratidão. Bom, quem é Maria Cláudia? É difícil às vezes, né, a gente falar da gente mesmo, mas... Bom, eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu fui muito bem criada, nasci numa família normal, de classe média, pai e mãe casados, tenho 2 irmãos mais velhos. Meus pais sempre tiveram muito cuidado em investir na nossa formação, no nosso desenvolvimento acadêmico, e aí, dentro desse contexto, eu fui me interessando pela forma como meu pai trabalha. Meu pai foi o meu grande referencial, assim, de desenvolvimento profissional. Meu pai, meu pai é engenheiro químico, ele é formado pela Universidade Federal de Pernambuco, mas o desejo dele era ser advogado. Então, quando eles vieram para São Paulo, diz a minha mãe e ele, né, diz a lenda, que ele teria passado no vestibular da USP, e no dia, assim, no último dia de fazer a matrícula, parece que eu tive um diagnóstico de meningite, eu devia ter uns 2 anos. E aí, no desespero, ele acabou perdendo a matrícula, e aí eu meio que fiquei com essa responsabilidade inconsciente de atender o desejo do meu pai. Caí de paraquedas no direito, ele me orientou, entre tantas opções que eu tinha, né, da comunicação, que eu sempre gostei de comunicação, ele me orientou a seguir pelo direito. E foi muito bacana, eu caí meio de paraquedas, entrei na faculdade aos 17 anos e me encantei pelo direito, já saí da faculdade aos 22, fiz exame de ordem, entrei na advocacia, construí a minha carreira na advocacia, hoje eu tenho 40 anos, desde os 22 advogando. Nesse meio tempo, também fui convidada para ingressar na docência e me apaixonei pela docência. Advogo, leciono, mas a minha paixão é a docência. Eu tenho, assim, fascínio por contato com o aluno, por ver o desenvolvimento dos meus alunos, que hoje são meus amigos, muitos deles, ver os meus alunos seguindo carreira, prosperando. E aí, nesse meio tempo, que a gente que é mulher não tem muito tempo para escolher o que fazer, né? A gente tem que fazer tudo o que a vida proporciona mesmo, porque também muitas vezes a natureza é ingrata com a gente. Então, eu queria ser mãe também. E aí, tive meus filhos. Hoje eu tenho a Luísa com 16 anos, o Matias com 11. Luísa não quer saber de direito, o negócio dela é medicina, o Matias quer jogar futebol. E tô aí, na luta, tentando conciliar milhões de perfis, milhões de papéis, dando conta de escritório, docência, filho, casa, sonho, projeto e com 1 milhão de coisas ainda que eu desejo fazer. Que maravilha! Muito bom conhecer a sua história. Olha que semelhança. Eu também tenho 2 filhos, mas são 2 filhas. Uma de 16, é a Naomi, que também está engajada na medicina, que é o sonho dela. E tem a Sofia, de 5 anos. São 2 filhas únicas. E a sua história do direito, porque você me contou aqui um pouquinho que você conheceu o direito através do seu pai, você sentiu essa incumbência e se apaixonou. E você advoga, mas você gosta muito da docência. Me explica por que você gosta muito da docência? Tem a ver com a transformação? Dá um pouquinho de clareza para a gente entender um pouco mais sobre isso. Menina, eu vou te falar uma coisa que... Eu nunca tinha desejado ser professora. É tanto que, assim, agora eu concluo meu mestrado e eu até fiz essa referência, né, que de alguma forma eu fiquei com essa incumbência inconsciente de seguir o sonho do meu pai. Uma das coisas que eu escrevo na minha dissertação de mestrado sobre constelação sistêmica no ambiente empresarial. E dentro desse tema vem a ideia de que a gente inconscientemente deseja honrar os nossos ancestrais, né? Então, essa influência que veio do meu pai,
que é a minha principal referência em termos profissionais, fez com que eu enveredasse por esse caminho. Eu nunca tinha pensado, desejado fazer outra coisa. Eu nunca disse que queria ser professora. Acontece que, num dado momento, alguém me convidou para dar uma palestra e eu tive contato com os alunos, daí me convidaram para lecionar. E eu me lembro quando eu entrei na docência que eu falei assim, vou ficar só 1 ano para ver como é que é e depois eu saio. Eu me apaixonei pela docência porque é impressionante como é gratificante a gente ver pessoas sendo transformadas pelo seu saber e pessoas se inspirando em você. Então, primeiro que assim, eu tenho um perfil mais descontraído, assim, eu gosto de uma conversa mais solta, eu não gosto de muita formalidade. E o ambiente, nada muito rebuscado. Nada muito rebuscado. Muito bom. O ambiente da docência, diferentemente do que acontece na advocacia, proporciona isso. Então, na sala de aula, você consegue brincar. Eu sempre brinco que eu taco o apagador na cara do aluno, falo que eu vou dar uma sapatada, falo palavrão. Ali você é uma personagem, então você consegue se soltar, a coisa da irreverência. Isso é muito perfil de professor, né? Mas assim, cada professor tem o seu perfil. Conheço outros que são muito competentes, mas são mais sérios. O meu é mais solto. Então, eu acho que eu encontrei na docência uma oportunidade para eu ser quem eu sou. Que eu gosto de uma conversa mais assim. Na advocacia, a gente ainda, apesar de estar mudando isso, mas a gente ainda tem que ser muito formal. Tem muito ego ainda. Tem muito ego, o juridiquês, as reuniões, as posturas. Formalidades. Quanto mais séria você parecer, mais credibilidade você tem. E a docência é outro cenário. Além disso, essa coisa de ter contato com alguém que está aprendendo com você. Eu tenho um senso de responsabilidade gigante com relação a isso. Então, quando eu vejo que o aluno está ali, eu vejo muitos alunos apresentando seminários e eles usam expressões que eu uso, eles falam como eu falo. Então, você percebe o quanto eles se espelham em você. Isso me honra, me alegra. Nas formaturas, nas colações de grau, eu choro, eu fico emocionada, porque... Você sabe que tem um pedacinho seu ali. Exatamente. Eu sei que eles não vão esquecer de mim. E fora que, assim, tem muitos alunos que, dentro da docência... da graduação do direito, tem aquela tradicional guerrinha entre direito civil e direito penal, né? Eu sou do direito civil e eu sempre perco pro direito penal, porque o direito penal, os alunos se encantam com a coisa do sangue, da morte, do olho pro lado para fora. É fantástico, eu gosto também. E quando eu consigo atrair um aluno para se interessar pelo que eu estou falando, e muitos alunos se convertem para o direito civil, é uma honra muito grande. A docência me honra, me alegra. É a minha terapia, eu costumo dizer. Olha, é fantástico isso que você está falando, porque essa questão de impactar pessoas, de transformar vidas, fazendo aquilo que você faz da melhor forma, aplicando o seu trabalho, porque você imagina quantas pessoas você impacta, você já parou para pensar? Não é só um aluno, porque numa classe, você, dependendo da média, você deve ter 40, 60, mas você não transforma só aqueles 60. Porque você vai transformar a vida das pessoas que estão por trás daqueles 60, que pode ser toda uma família, o casamento. Já teve essa percepção? Chegou a parar para pensar isso? Sim, é impressionante. A gente repercute mesmo. Muitas vezes eu tô andando na rua e eu encontro pessoas falando, professora, esse aqui é minha mãe. A mãe fala assim, olha, obrigada, porque... Às vezes eu percebo, por exemplo, a ausência de um aluno na sala de aula, eu mando uma mensagem, cadê você, criatura? Aí a pessoa vai lá e a mãe, já aconteceu da mãe comentar comigo, obrigada por você ter falado com a minha filha e tal. E realmente, a repercussão, ela extrapola, né? Não é só a pessoa do aluno. É um trabalho lindo, assim. Eu acho que... Eu lembro da minha professora da pré-escola, assim, com nitidez, eu lembro do nome. Lembro. E eu fico muito feliz. Diversas situações de eu estar na rua, as pessoas me pararem no trânsito. Professora, você me deu aula em tal lugar e me ensinou tal coisa. Eu fico muito honrada de saber realmente. E é uma responsabilidade gigante, né, Vivian? É muito. Porque, às vezes, uma palavra mal colocada... Eu vejo muitas pessoas que comentam que ficaram com o sentimento de que são incapazes por muito tempo carregando isso por causa de uma palavra de um professor que falou, você não é para isso, você não é bom nisso. Isso é realmente algo muito grave. E que, infelizmente, a gente vê isso muito na sociedade. Muitas vidas, às vezes, são paradas ou tem bloqueio
desvios inconscientes por conta de uma palavra que começa muito na sala de aula. Exatamente, porque é a nossa referência de autoridade. O professor encanta, né? Ele tá ali passando o saber dele e ele realmente encanta. Você enxerga o professor como uma autoridade. Então, é uma coisa que me honra muito fazer, que eu quero ainda fazer por muito, muito tempo. E da docência vieram alguns desdobramentos, né? Aí foi que eu enveredei pelo mestrado, outros cursos, me engajei em outros movimentos de promoção do ensino, mas a docência foi o meu ponto de partida nesse segmento. E conta pra gente um pouco esses outros movimentos que você tem feito, que você faz. Compartilha aqui com a gente. Como que funciona, quais são os seus sonhos, os seus planos. Fala aqui pra gente um pouquinho disso. Então, a partir do momento que eu comecei a lecionar, que eu comecei a ter noção da responsabilidade daquilo que eu falava, o interesse em me aprofundar, em entregar um serviço melhor, cada vez melhor para os meus alunos. Menina, eu fui me identificando com direitos humanos ali. Então, eu fui me apaixonando por essas questões sociais e comecei a trabalhar isso dentro da sala de aula. Então, dentro do direito civil, do processo civil, seja lá do que eu esteja ensinando, eu sempre trago algumas questões sociais para que os meus alunos reflitam e desenvolvam a sua capacidade crítica. Então, quem já foi meu aluno, com certeza, mesmo que seja de direito civil, contratos ou o que quer que seja, com certeza esse aluno foi obrigado a ler algum artigo sobre racismo, sobre violência contra a mulher, ou sobre o Tribunal de Nuremberg, tudo isso para explicar para eles como as questões sociais influenciam a nossa visão de justiça. Porque eu gosto de falar do direito a partir da perspectiva da justiça. Isso importa muito para mim, que os meus alunos tenham uma visão larga de justiça, que eles entendam, que eles partam do pressuposto no desenvolvimento das teses deles de trabalho, que eles partam do pressuposto de que a gente vive numa sociedade absolutamente desigual, e que as pessoas não têm acesso às mesmas oportunidades, numa sociedade que foi estruturada em bases racistas, machistas. E é importante que eles tenham essa noção para, a partir daí, exercerem a sua advocacia, o que quer que seja que eles escolham fazer. E aí, por causa desse meu interesse, eu fui estudar Direitos Humanos em Coimbra, na Universidade de Coimbra, isso no ano passado. E lá, a minha visão de direitos humanos ficou muito mais larga, muito mais sofisticada ainda. Então, é claro que a visão de direitos humanos na Europa é muito diferente dos direitos humanos que a gente tem aqui, né? Eles têm um respeito aos direitos humanos de uma forma muito melhor desenvolvida do que a nossa. Do que a nossa. E aí, quando eu voltei de Coimbra, conheci várias pessoas lá, algumas pessoas com quem eu desenvolvi algumas parcerias de trabalho que estão prosperando muito até hoje. A gente decidiu engajar por esse movimento. Então, vamos promover alguns cursos que abordem essas questões de direitos humanos. Aí, dentro dessa perspectiva, eu tive contato com ESG, que a gente estava conversando ali fora. Porque a gente precisa... Tudo isso começou porque a gente disse o seguinte: olha, a gente precisa falar de direitos humanos numa perspectiva corporativa, empresarial, e levar para o brasileiro a ideia de que direitos humanos não são os direitos dos manos, como dizem aí, né? Exatamente. Os direitos humanos são muito amplos e colocados dentro da empresa, a partir de uma perspectiva de análise ambiental, social, de governança, a gente consegue colocar essa empresa num patamar de respeito aos direitos humanos, mesmo porque o consumidor hoje exige, não só o consumidor, como as empresas com as quais esses empresários se relacionam, tanto no Brasil quanto fora do Brasil. E aí a gente começou a pensar nisso. Então, o que a gente faz hoje? Agora, eu estou desenvolvendo um projeto de pós-graduação em ESG, junto com alguns colegas que estudaram comigo em Coimbra, inclusive contigo, que já te intimei ali fora. Obrigada pelo por convite. conta da sua tradição nesse tema. Inclusive, fiquei muito satisfeita por saber disso, né? São poucas pessoas ainda que estão falando sobre isso, né? É muito pouco, é uma minoria. E que falam realmente e que entendem. Porque ainda tem, eu percebo, né? Que algumas que falam, mas não entendem na essência. Isso. E aí o que a gente fala, né? É um greenwash. A pessoa faz
é uma falsa visão. E isso chega até a me doer um pouco quando eu ouço isso. Eu acredito. Mas eu até entendo que as pessoas falem disso e assim, de um jeito até raso, porque é um assunto novo aqui no Brasil, é novo, né? Exatamente. E é um assunto que vai demandar diversos saberes ali, né? São várias expertises que precisam ser compostas para a gente poder entregar uma prestação de serviço em ESG. Então, eu me interessei muito por ESG. Lá no escritório, a gente está caminhando para desenvolver uma consultoria em ESG. As empresas para as quais a gente advoga são empresas que são muito sérias em relação a isso. São empresas que se comprometeram com a implementação de LGPD, quando saiu lá atrás, implementação de compliance, e agora estão interessadas em ESG, querem sair na frente. Então, tem muito mercado. Sim, tem bastante. Então, a gente está muito focado nisso. Fora isso, a gente também tem outros cursos que a gente está desenvolvendo, palestras. Uma coisa muito interessante também, que não tem muito a ver com direitos humanos, mas que eu vejo que é uma necessidade do mercado jurídico, tanto dando curso para advogados, eu percebi isso, e também na docência, lecionando para graduandos. A dificuldade que as pessoas têm hoje em dia com a questão da interpretação da escrita. Pensando nisso, a gente está montando uma oficina de redação e a gente quer expandir essa oficina para algumas comunidades. Claro que dentro do mundo do direito, a gente quer falar de redação jurídica e fora a gente quer falar de noções de redação em geral, interpretação, escrita, enfim. A gente tem aí boa vontade, muitas ideias e estou angariando braços e pessoas que queiram ir comigo nas loucuras que me vem na cabeça. Tamo junto. Eu sou, assim, e o que eu diria não é loucura, porque exatamente isso que faz a diferença, nossa. É não ser normal. É querer fazer a diferença na nossa vida e na vida do outro. Exato, porque quando a gente reverbera para a vida do outro, todo o universo, tudo só atrai coisas boas para nós e para o próximo. Quanto mais a gente ensina, mais a gente aprende. É isso mesmo. Você falou tudo. É esse negócio da gente olhar a situação tal como ela tá e falar, mas peraí, não pode ser assim. Deve ter... A coisa precisa ser melhor, preciso entregar mais, eu tenho mais a fazer. E agora, a gente também... Eu fui convidada por uma amiga querida lá da UAB de Santo Amaro, que eu tenho a alegria de coordenar a Comissão de Direito Civil e Processo Civil da OAB de Santo Amaro, e tem uma galera que está comigo lá, que é muito competente. Eu fui convidada por ela, pela Darli, uma amiga minha, advogada, para integrar uma obra coletiva só de mulheres, que tem essa repercussão social, jurídica, o que quer que seja. E eu já quero aqui, registrar o meu convite para que você faça parte dessa obra com a gente. Eu tô falando aqui para você não ter chance de dizer que não. Eu aceito, eu sou uma dessas loucas. Muito bom. Muito obrigada pelo convite. Algumas mulheres que já aceitaram compor a nossa obra são mulheres assim como a gente, que não param, que têm milhões de ideias, mas a ideia não serve de nada se a gente não colocar em prática, né? Porque a ideia sem ação, ela é morta, né? Eu tenho pavor desse negócio da gente pensar numa coisa bacana e sentar em cima. Tem que ir para cima, tem que desenvolver. Assim eu também. Tem que ser. E assim, eu sou acelerada. Até o pessoal fala no escritório, uau, você não para. Eu falo, não, eu sou um trator. Eu quero fazer rápido, né? Porque assim, devagar, mas com pressa, sabe? Porque aquela sensação, eu tenho a ideia, não ponho em prática, a ideia é morta. Mas também se a gente não põe, o mais rápido vence o melhor. Exatamente. Então assim, temos que executar. Exatamente. Porque o tempo passa muito rápido. E a gente precisa de braço, né, Vivian? Eu sempre digo isso. Eu sei que eu não sei de tudo. Sim. Eu não faço tudo bem. Mas, assim, eu tenho na minha cabeça a ideia. Eu preciso de gente mais competente do que eu e alguns departamentos. Que comprem a minha ideia. Que conheçam pessoas, porque eu sempre brinco, né? Eu mesma não resolvo nada, mas conheço quem resolve. Eu também. E é isso. O que eu digo, né? Que sozinho a gente vai até determinado ponto, mas em grupo a gente vai muito mais longe. Exatamente. E dividir é mais. Exatamente. E eu vou te falar que eu tive muita sorte na minha trajetória de encontrar pessoas que me oportunizaram coisas, que acreditaram em mim, que viram em mim potencialidades que nem eu via. Então, eu tenho muito respeito por essa ideia de grupo, né? De falar, vem aqui. Ainda ontem eu conversava com um colega meu, advogado, e ele
advogado super competente, que faz júri, é uma pessoa, assim, em altíssimo nível técnico. Eu falei para ele, você é professor. E ele falou, olha, eu já dei aula, mas não, você é professor. O que eu puder fazer para oportunizar isso, eu faço. Porque eu tenho muita gratidão a Deus e à vida pelas pessoas que chegaram no meu caminho e que me abriram as portas, que me trouxeram até onde eu estou aqui. Esse senso de gratidão e de contribuir com o próximo, eu vejo que é algo, assim, genuíno em você. E é muito, assim, pouco tempo que a gente fala. Isso é muito importante, porque isso faz florescer coisas novas e coisas boas. Você falou de toda a sua trajetória aqui, você fez um briefing, um resumo, né, no começo. Aí você tem aí uns 20 anos de toda essa Isso. trajetória toda, Denunciei minha né? idade. Renunciou a sua idade, mas nem parece, gente, porque a mulher é inteiraça. Obrigada, Parabéns. meu amor. E aí, você tem filhos. E como é a docência com os filhos? Como que você vê eles te veem? Porque a gente sabe que no universo da maternidade, né, a gente tem vários pratos ali. Então, nem todo dia é perfeito. Mãe não vem com manual de boas regras. Exato. E às vezes a gente equilibra os pratos, fora ideias, porque a gente não para, é uma locomotiva. Como é que é isso com seus filhos? Você falou de um assunto que é muito delicado pra gente, que é mulher, e eu tenho certeza que você vai se identificar com muita coisa que eu vou dizer. Inclusive, até na minha dissertação de mestrado, eu agradeci, né? Um dos agradecimentos que eu fiz foi a eles, por terem aceitado e respeitado tanto as minhas ausências, porque... não é fácil ser mulher. Aqui eu não tô, né, mimimi, Não é não é nada feminismo, disso. a gente tá falando realmente Não, de algo que é real. Não é, porque a gente se sente cobrada, né? O filho, no frigir dos ovos, o filho é da mãe. A gente que é mãe, a gente olha pro filho e sabe se ele tá bem ou não tá. Bateu o olho, você já sabe. Eu já sei que minha olho. filha vai ficar gripada. Quando eu olho e vejo ela aqui assim, ó, já manchadinha. As duas. Eu mesmo eu falo, vai ficar gripada. Exatamente. Teve uma oportunidade que eu estava na cozinha, e eu estava conversando com uma pessoa, a minha filha chega, me cumprimentou do jeito que ela sempre faz, cumprimentou todo mundo, foi pro quarto. Eu disse assim, cumprimentei ela e falei, continuei conversando, falei assim, só um minutinho que eu vou até o quarto falar com a minha filha que ela não tá bem. E aí a pessoa falou, como assim não tá bem? Ela chegou normal. Eu falei, não, você vai ver que não tá. Aí fui até ela e falei, o que aconteceu? Então, essa sensibilidade, e realmente ela não tava bem, né? Me contou o que tinha acontecido. A gente que é mãe, a gente tá muito atenta aos filhos. Então, eu me senti muito culpada por muitas vezes. Quantas vezes aconteceu do meu filho me pedir para assistir o jogo dele de futebol e eu responder chorando, filho, eu não posso, eu não tenho como. E já aconteceu também de eu sair no meio de uma aula e falar, quer saber, eu vou lá assistir o jogo do meu filho, desligar tudo, que se dane, depois eu vejo as consequências. Graças a Deus, Vivian, nessa trajetória, eu tive uma rede de apoio muito bacana. Então, minha mãe cuidou dos meus filhos nos primeiros anos, para que eu pudesse trabalhar o quanto eu trabalho. Eu fazia muita audiência fora de São Paulo, então 2, 3 vezes por semana eu estava fora de São Paulo. O meu sócio também, o meu sócio Paulo, que você conheceu, tá lá fora. O Paulo muitas vezes segura o escritório para eu poder viajar, estudar, para eu dar aula. Então, quanto a isso, eu preciso reconhecer que eu tive muita ajuda. Mas conciliar o meu tempo com o tempo que eu entrego aos meus filhos foi e é ainda um desafio. Porque a gente pensa que eles crescem e eles dão menos trabalho. Não dão. O trabalho muda de configuração, mas eles dão trabalho. Então, assim, eles pedem a minha presença, eles querem que eu esteja lá, que eu vá buscar. Eles vão e voltam de perua, mas eventualmente eles falam assim, mãe, por favor, pega a gente na escola. Já aconteceu de eu sair do escritório, ligar para minha filha e falar, filha, eu tô há 2 dias sem te ver, eu tô saindo do escritório agora, eu vou passar aí rapidinho pra gente conversar por meia hora e depois eu vou pra faculdade dar aula. Tá bom, mãe, pode vir. Aí eu chego em casa, encosto no sofá e durmo. E dali a pouco ela me acorda, mãe, tá na hora de sair pra faculdade, eu vou chorando. Quem nunca, né? Quem nunca, é verdade. Então, assim, é muito difícil isso. Às vezes eu me sinto uma péssima mãe. Quando eu me comparo com outras mães que conseguem se dedicar mais aos seus filhos, conseguem fazer a comida deles. Os meus filhos, eles comem a comida da tia lá, que tem um lugar perto de casa que serve a comida para eles. Passo lá no fim do mês e pago.
Mas é a realidade deles. Já aconteceu de eu sentar com eles e falar, olha, eu tô me sentindo mal porque eu acho que eu tô entregando pouco para vocês. Tô pensando em diminuir o ritmo, parar. Mas aí a gente vai ter que reconfigurar a vida, não vai dar pra fazer isso, 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 isso. Eles, não, mãe, peraí, vamos conversar, vamos ver melhor, né? É um desafio que eu só vou parar, essa situação só vai parar na minha vida quando eles tiverem autonomia para viverem sozinhos, seguirem a vida deles. Mas é um leão por dia. É um leão por dia. Literalmente. Então, literalmente. O meu caçula de 11 anos, ele, desde muito pequenininho, ele fica sozinho em casa. Então, assim, o Matias, ele acorda de manhã, ele sabe que eu não vou fazer o café da manhã dele, porque não dá tempo. Então, ele vai lá e faz, ele frita o ovo, ele descasca a fruta. Isso desde os 8, 9 anos. Essa é a realidade deles, né? É muito diferente do que foi a minha. Até a minha mãe fala, mas com você não era assim, porque a minha mãe cuidava da casa e da gente, então a gente tinha lá o jantar, o almoço, minha mãe servia, levava, fazia tudo. E os meus filhos não têm essa vida. A vida deles é outra. Mas eu fico muito feliz quando eu vejo a minha filha de 15 anos dizendo assim, eu quero ser como a minha mãe. Eu sentindo orgulho. Dá até uma emoção, Nossa, né? outro dia... Eu ouvi isso da minha pequenininha. Esses dias eu acordei para uma reunião às 6 horas da manhã. Eu estava fazendo a reunião online e meu filho levantou, se arrumou para ir para a escola junto com a irmã. E quando foi no fim do dia, ele falou assim para mim, mãe, eu te admiro tanto, você trabalha tanto, mãe, 6 horas da manhã você já trabalhando, depois você vai para o escritório, vai dar aula, vai escrever livro, vai gravar podcast. E ele fala isso para os amigos com tanto orgulho e eu me sinto honrada por ver que os meus filhos se orgulham de mim, né? Porque, na verdade, a gente está trabalhando, poxa, não está fazendo nada de errado. Nada de errado. Você sabe que essa questão de culpa, eu já tive muito isso no passado. E a vida foi me ensinando, porque assim, eu viajava muito. A Naomi foi a que mais sofreu esse impacto. Eu estava no mundo corporativo e eu queria, né, chegar lá. Até eu cheguei assim, mas eu queria mais e queria. E aí, às vezes, eu viajava, ficava uma semana sem vê-la. Mas o que eu fazia? Para amenizar, eu fazia tudo, o cardápio dela, deixava lá e ligava todos os dias. Até que um dia, ela com 3 anos de idade, ela falou assim, você não é minha mãe. Ela falou, e foi o dia que eu parei. Ela falou assim, a minha mãe é a Leide. A Leide talvez veja isso aqui. Que a moça era a babá que cuidava dela. Aquele dia, para mim, eu não sabia onde pisava. E eu falei, uau, aonde eu estou errando? Porque assim, e aí eu comecei a mudar. E comecei a estudar outras coisas para poder conseguir dar essas respostas e moldar esse ambiente para ela. E aí... eu fui tentando, e aí, assim, eu diminui um pouco, eu parei de buscar carreira internacional, eu parei e comecei a fazer, mas aquilo, de certa forma, é ruim pra gente, porque incomoda. E até que eu fui explicando, e comecei a levar ela no trabalho, para ela entender o que eu fazia, que eu estava trabalhando, o trabalho não era penoso, mas que eu cuidava de pessoas, eu mudava vidas. E aí ela começou a mudar isso aí. Esse mindset. Então, às vezes eu chegava lá, como foi a reunião? Tá tudo bem? E às vezes, sem eu falar nada, ela falava, você deve ter tido uma reunião e não foi boa, porque ela olhava pra mim e já percebia isso. E aí eu fui ensinando, porque eu falei assim, meu primeiro time tem que começar aqui. Exatamente. É aqui. E aí eu fui mudando isso. Que bacana. E assim, e hoje ela é minha parceiraça. É assim, ela cozinha. Onde eu não cozinho, ela que cozinha. Ela faz esse papel. Nos limites dela, óbvio. Sim, claro. Mas assim, ela cozinha, ela cuida da irmã pequena. Hoje, na pandemia, a minha mãe também me auxiliava muito, né? Eu tive uma rede de apoio, hoje já auxilia um pouco menos, então ela cuida. Então, as duas, quando eu chego, às vezes 11 e tal, às vezes elas me esperam, às vezes só para falar aquele oi, o beijo, o abraço, foi tudo bem, e eu falo 5 minutos de qualidade, 10, como foi o dia, como foi isso, o que vocês fizeram, isso, aquilo, não, e vai dormir. Exatamente. Então, assim, e a minha de 5 anos, no sábado, eu fiquei até emocionada, ela olhou pra mim e falou assim, mamãe, quando eu crescer, eu posso ser igual a você? Ai, que linda. Aí, quando ela falou isso, eu muito falei, gratificante. É gratificante. Então, assim, não tenha culpa, você tem feito o seu melhor, porque se seus filhos se orgulham de você não precisa ter essa culpa. Eu sei que é natural da mãe, né? Sim. A gente que é mulher. Mas você muda vidas e muda a vida deles. Eles têm essa consciência pelo próprio falar deles. Sim, eles têm. Isso aí os meus filhos fazem. Eu identifico a Luísa nesse. A Luísa, às vezes, ela fala assim...
Mãe, você vem jantar? Ela se preocupa de eu chegar em casa e a casa tá limpa, a louça tá lavada, porque olha isso... isso. Então, assim, eles já Eles começaram têm um senso de a partilhar com entender você. exatamente. E o mate, você comentou da pandemia, até me lembrei. A gente dava aula em casa, né, durante a pandemia, aula online. E eu me lembro, assim, muitas e muitas vezes, eu dando aula de direitos humanos, ele sentava do meu lado, ficava ouvindo o que eu dizia. E aí, no final, depois que eu terminava a aula, ele falava, mãe, me explica aí melhor como é que funciona essa coisa de racismo inverso. Eu lembro que a professora me chamou na escola para falar, escuta, o Matias tem abordado alguns assuntos densos aqui na sala de aula. Onde é que ele está aprendendo isso? É porque ele me ouve falar. Então, o Matias e a Luísa, me vendo trabalhar, desenvolveram uma consciência social parecida com a minha. Eu não faço questão que eles pensem como eu, lógico, mas eu quero que eles conheçam a realidade, que eles... Eles saibam, né? Exatamente. E eu fico muito feliz, porque eles conseguem ter alguma criticidade dentro do contexto deles, claro, a respeito das coisas e tudo isso porque a gente conversa muito. Eles vão se interessando pelo meu trabalho. É muito comum também, às vezes eu levo eles para assistirem banca de apresentação de TCC de alunos e eles perguntam, depois se interessam pelas coisas. Isso é muito gratificante para mim também. E é muito bom isso. E então, você falou isso, ó, às vezes eu tô em aula, alguma coisa, eu tô dando. A minha de 5 anos, a gente fala sustentabilidade, né? Sim. E, assim, ela tem 5 anos, e já desde os 4 ela fala, isso não é sustentável. Ó, e ela Olha fala que para linda. adulto. E quando eu olho ela corrigindo um adulto, eu falo, caramba, ela tá ouvindo. É. E um dia, isso aí é contra a lei, ó, não pode fazer. Aí eu falei, onde você viu isso? Aí, né, eu aprendo, né, mãe? Eu tenho ouvido, eu ouço tudo que você fala. Olha que linda. E é muito legal É isso. muito Então, legal. assim, percebe? A gente transforma mesmo. É. E aí, através de nós, os nossos filhos também, né, dentro do limite, da criticidade deles, eles vão passando isso para os colegas, para os amigos, para as pessoas ao redor. Exatamente. É interessante, a minha filha adolescente, os amigos dela frequentemente mandam mensagem. Eles fazem repost das divulgações dos nossos programas de podcast. Às vezes eu estou palestrando alguma coisa, ela posta, eles comentam, me mandam parabéns no WhatsApp. É a coisa mais linda, assim. E eu fico muito feliz, porque você influenciar pessoas... É muito gratificante, mas é uma responsabilidade gigante, Muito né? grande. Então, eu tenho muito, muito cuidado com o que eu falo para ela, com o que eu falo para os adolescentes, com as pessoas com as quais eu me comunico, mas sempre com esse interesse de mostrar que o mundo é muito mais largo, né, do que a gente exatamente. pensa. E que tem lugar. E aí você comenta também do racismo. É importante isso, eu vou até querer que você fale um pouco sobre isso. E assim, na sexta-feira, eu cheguei em casa no final do dia. Né? Já era noite, né? Na verdade. E aí a minha filha falou assim, mãe, eu preciso de uns minutos com você. Eu falei, tá bom, a mais velha. Aí ela falou, me aconteceu uma coisa hoje. Aí eu fui almoçar com a minha amiguinha, ela tinha me avisado no shopping, que era aniversário e tal, eu tinha uma amiga, e a minha filha, ela tem uma pele um pouco mais retinta, né, que a minha. E aí ela me disse, e a minha amiga, que eu gosto muito e tal, ela falou, você é Life Skin. E fez assim, aí ela olhou e falou, não tô entendendo. Aí daqui a pouco, ela falou, se referiu a um brinquedo lá e falou assim, é um macaco, ó, porque ó, também olha a cor. Aí ela falou, mãe, nesse momento, por mais que ela fosse minha amiga, né, aí eu percebi que ela não tinha clareza. Eu tive que chamar ela de canto e falar, olha, a sua postura não tá legal. Isso é racismo, o que você tá fazendo. Eu sei que você gosta de mim. Talvez seja um racismo inconsciente o que você tá fazendo. Mas é um racismo. Eu sei que você gosta de mim, então eu não tô levando por esse lado. Mas a nossa amiga, que veio aqui pela primeira vez, que também tem isso, ela não gostou. E aí ela veio me perguntar, né, se fiz certo ou não, porque ela tem um senso crítico muito forte. Que bacana. E aí eu falei, né, que é o letramento. Nem todo mundo tem o letramento racial. Exatamente, você falou tudo. Eu costumo dizer, Vivian, que a gente está muito longe de chegar onde quer em termos de letramento ou literacia, como algumas pessoas colocam, né? Mas a gente precisa fazer esse trabalho de formiguinha dentro de casa. Os meus filhos, eles me vêm falando muito sobre isso. Uma vez eu fui dar uma entrevista, era umas 10 horas da noite, falando sobre o racismo no meu mercado, no nosso mercado, né? Mercado jurídico.
E o meu filho, o Matias, falou assim, e eu tava me preparando naquele esquema que a gente fazia de se arrumar da cintura para cima. Sei, que era mais prático. eu ali me preparando, ele chegou em mim e falou assim, mãe, deixa eu te falar uma coisa, você vai falar sobre racismo? Falei, sim. Ele falou, mas você não é preta, mãe, por que você vai falar de racismo? Tá certo isso? Aí eu chamei ele e falei assim, filho, então você acha que eu não tenho o tal do lugar de fala para falar de racismo porque eu não sou negra? Acho. Então, e aí você propõe que eu não fale nada? Sim, é isso que eu acho. Eu falei, então tá bom, então eu vou te explicar uma coisa. O que as pessoas chamam de lugar de fala nada mais é do que o lugar a partir do qual você fala. Eu falo da posição de uma mulher, eu me denomino parda, mas eu nunca sofri racismo. Já sofri outros preconceitos, assim, né? Outros bullying. Mas racismo, não. Então, eu sei de onde eu tô falando, isso não me desautoriza a falar, porque eu sei o que eu tô falando. Eu estudei para falar o que eu tô falando, eu não sou nenhuma alienada. Eu sei em que país eu nasci, como é que a gente trata as pessoas negras aqui. E eu tenho responsabilidade também. A gente não e ainda disse para ele o seguinte, quando você propõe que eu não fale nada, você está propondo o que a gente chama de neutralidade racial. E eu vou dizer por que isso é perigoso. A gente tem que ter uma conduta, uma postura engajada no antirracismo para que a gente consiga algum resultado. Então, quando você me fala de uma garota de 16 anos que tem uma consciência racial clara e, assim, essa paciência de explicar para mim, olha, não é assim e tudo mais, eu fico feliz porque eu acho que essa expressão, essa é a expressão da nova juventude a respeito de questões sociais que são tão complexas. Eu acho, Vivian, que quando a gente trata o racismo com essa neutralidade que se propõe, quando eu vejo muita gente muito inteligente, com muita repercussão, falando sobre a questão da existência de racismo inverso, eu olho para esse tipo de fala com tristeza, porque eu vejo que essas pessoas têm um potencial gigante de influenciar outras pessoas, mas elas estão prestando um desserviço à causa. Elas tratam a causa do racismo, muitas pessoas tratam a causa do racismo como algo que é... calma, não precisa de tanto. A gente está saindo de um extremo para outro. Não é calma. É responsabilidade. Não é tratar... Realmente não é extremo. Nem de um lado, nem de um lado, nem de outro. É tratar a causa. É tratar a causa com a seriedade que ela merece. E como que é essa seriedade? A seriedade é... Nós, brasileiros, as pessoas têm mania, porque nos Estados Unidos... Não, vamos falar aqui do nosso. Vamos ver nosso quintal. O nosso quintal, exatamente. Vamos ver a nossa realidade. Vamos ver a nossa realidade. É a nossa realidade que a gente tem que viver. Nós fomos formados o nosso país foi criado com bases estruturais racistas. Foi isso que aconteceu. Quando os portugueses nos invadiram o nosso país, eles não pediram licença. Dá licença, querido, vamos lá distribuir a riqueza e todo mundo corre atrás do seu 1, 2, 3 e já, beijo, tchau. Não foi isso que aconteceu. Já viemos sendo explorados. Nós fomos explorados. Quem perdeu no meio dessa treta? Os povos indígenas, os negros e por aí vai. Todo mundo conhece essa parte da história. A partir desse pressuposto, desse ponto de partida, é que nós fomos construindo as bases da nossa sociedade até chegarmos onde nós estamos hoje. Então, se você tiver contato com a realidade social, que a maioria das pessoas tem, as pessoas não são alienadas, e se você for atrás de consultar dados, artigos científicos, estudos científicos sérios, que vão dar conta de que a população carcerária é maciçamente negra. A população que mora em comunidades ou em favelas, como muitos falam, é maciçamente negra. Os subempregos, quantos cargos de gestão são entregues aos negros, às mulheres negras? E aí vem todas os outros perfis, os outros grupos que nos direitos humanos a gente chama de interseccionalidade. Então, se você é negro, você sofre um problema. Se você é uma mulher negra, é um problema sobreposto ao outro. Se você é uma mulher negra, gorda, homossexual, e por aí vai. Então, quando a gente fecha os olhos para essa desigualdade, para esses critérios de entrega de riqueza e oportunidade que existem no nosso país, que são critérios injustos, que são critérios racistas, machistas, sexistas, a gente precisa olhar para isso com seriedade. Por quê? Porque senão a gente vai continuar perpetrando desigualdade. Eu costumo dizer, Vivian,
que eu sou muito avessa a esse discurso da meritocracia por causa disso, sabe? Tem um livro que até quero recomendar, que é um livro do professor Michael Sandel, que ele deu aula em Harvard, e que ele desconstrói o discurso da meritocracia. É óbvio que você falar de meritocracia num país que foi construído em desigualdade como o nosso é uma covardia muito grande. É uma covardia. Esses dias eu estava com meu filho na rua, meu filho tem 11 anos, já disse isso, a gente passando num farol, tinha um garotinho que devia ter mais ou menos a idade dele, que estava vendendo bala no farol. Aí eu mostrei para ele, falei, Mate, você consegue... Lembra que a mamãe fala muito com você sobre essa coisa da meritocracia? Você consegue ver que esse garotinho está vendendo bala no farol porque ele precisa botar comida em casa? E você consegue entender que esse garotinho não tem culpa nenhuma de estar ali? Então, assim, a gente não pode ser covarde. Então, quando a gente trata a questão do racismo, voltando para o racismo, que foi o assunto que você abordou, mas isso valeria para outras situações. Fica à vontade, deslancha. Quando a gente trata esses assuntos, assim, desse jeito covarde, como se fosse assim, não é tão assim, para com isso, para que cota? A gente esfacela o debate. Sabe o que acontece na prática? A gente que está aqui na base da sociedade, que é ser humano, a gente começa a se degladiar. Porque a meritocracia eu consegui, eu sou preto, eu consegui, eu sou gay, eu consegui, e você não. E a gente esquece de quem é o verdadeiro responsável por promover desigualdade, que é o Estado. O Estado é pago para isso, para promover políticas públicas que promovam igualdade de oportunidade, que tanto quanto possível traga o que a gente do direito chama de igualdade material. Exatamente. Proporcionando caminhos para as pessoas que estão marginalizadas na sociedade, para que elas consigam acessar essas oportunidades. É muito fácil, Vivian, você dizer assim, eu consegui, eu lutei, eu venci, nananana, quando você tinha comida em casa, quando sua barriga estava cheia. Exatamente. Quando você não tinha sede. Quando para você foram entregues as melhores ferramentas. E é claro que você tinha obrigação de acessar os melhores resultados. Exato. Então, eu fico feliz de ver a tua filha falando isso. E é o que a minha filha faria também. Porque essa consciência de que a gente precisa ser engajado nessa postura antirracista, a gente precisa implementar dentro de casa. Ensinar os nossos filhos, ensinar o nosso entorno. Eu procuro falar isso para os meus alunos. Gente, olha, não brinca com essa questão, sabe? Não neutraliza. É muito séria, É né? muito séria, não neutraliza. Tem um livro que é a tese de doutorado de uma professora, que eu não vou me arriscar a falar o nome dela, que eu não lembro. Mas nesse livro ela faz um estudo mostrando como que o racismo se dá nas configurações mais sutis, até aquelas mais evidentes, em todos os ambientes sociais. Então, uma coisa que me chamou muita atenção quando eu li o livro dela é quando ela fala de uma situação em que ela conversou com 2 moradores de rua, um negro e um branco. E ela pergunta para o negro, ou seja, ambos numa situação social complicada, né? Uhum, sim. E ela pergunta para o branco assim... Escuta, você acha que você tem algum privilégio em relação ao seu amigo negro? Ele disse, sim, eu acho sim. Por que você acha que você tem privilégio? Ele fala, porque eu sou branco e ele é preto. Tá, mas como é que isso se dá na prática? Qual foi a situação que você identificou de forma clara que você foi beneficiado e ele não? E aí ele fala assim, eu vou repetir a frase dele, ele diz assim... olha, eu posso entrar no shopping para cagar sem ser perturbado pelos seguranças e ele não. Então, olha que coisa bizarra. Né? Para o morador de rua. Você consegue olha ver isso. Quando assim, as pessoas não têm noção do que é a realidade. Né? Então, a minha grande preocupação é com essa brincadeira que se faz. Com essa... é mimimi ou racismo inverso. Pelo amor de Deus, gente, que racismo inverso que é esse? Quando é que o grupo, quando é que a branquitude na sua coletividade... foi rechaçada ou foi prejudicada na questão de acesso, de entrega de oportunidade. Assim, é claro que pode haver um episódio ou outro de racismo isolado, de racismo inverso, a gente sabe, né? Mas falar que existe racismo inverso, quando acontece um episódio desse isolado que não afeta a coletividade branca, pelo amor de Deus, é uma covardia. Chega a doer, né? Chega a doer. Dói. É uma covardia. Quando eu vejo isso e eu ouço, falo que dói demais. Quando você vê essas crianças, e quando você vê crianças
né? Tem muito isso. Exato. Mas a criança aprende o que ela vê em casa, né? Exato. Por isso que a gente tem que ter muita responsabilidade, ensinar como é que se tratam as pessoas. O óbvio tem que ser dito. O óbvio tem que ser dito. Exatamente. E, infelizmente, a gente sabe que ainda existe muita prematuridade na sociedade quanto a isso. Dentro dos próprios lares. Dentro dos próprios lares e na academia, inclusive. Na academia, Na né? academia, inclusive. Mas é o nosso papel tentar esclarecer as coisas, né? Eu sei que o meu trabalho ainda é muito incipiente, né? Grande ainda. Mas, assim, eu procuro fazer isso. Eu procuro levar consciência aos meus alunos. Eu sempre digo isso. Eles sempre são obrigados a lerem alguma coisa que não tem a ver com a minha disciplina. E muitas vezes, no último semestre, eu pedi para que eles lessem o livro Racismo Estrutural, do professor Silvio Almeida, que agora é ministro de Direitos Humanos, né? Mas Fantástico. quando ele escreveu o livro, não era ainda. E o professor Silvio Almeida é uma autoridade no assunto, né? Ele que fala de racismo estrutural, assim, ele é a grande bandeira desse tema. E era uma turma para a qual eu ensinava responsabilidade civil e direito do consumidor. E eles disseram, professora, mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver? Eu falei, tá aí a pergunta que eu queria que vocês me fizessem. Tem a ver por quê? Primeiro que eu quero que vocês desenvolvam uma visão larga de justiça. Vocês não estão aqui para aprender a técnica. A justiça até que muito lhe interessa. Sim, exatamente. E aí, Vivian, o que eu digo para eles é o seguinte, vocês estão muito apegados à questão técnica de saber como é que maneja o Código Civil, que amanhã muda. O Código de Processo Civil de 2015, a hora que eu vi aquilo, eu falei, gente, tudo que eu aprendi... Você já está desaprendendo para aprender novamente. Quando você começa a aprender de novo, daqui a pouco muda. Exato. Porque a gente sabe que no Brasil as leis mudam todo o tempo. Não mudam. Eu dou aula de direito de família, eu dei aula esses dias para os meus alunos falando de anulação de casamento por erro, essencial quanto à pessoa. E no dia seguinte sai a notícia do Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu totalmente diferente. E eu sempre brinco com eles, falo assim, gente, ó, o que eu ensino aqui em sala de aula de direito de família não leva muito a sério, porque pode ser, pode não ser e tal. Então, eu sempre falo para eles, não tenham muito apego. É claro que a minha obrigação é ensinar eles, ensinar os alunos a usarem as armas da briga, né? Mas vocês precisam entender o direito numa perspectiva holística, assim. Não só o direito civil, tudo dialoga. E se você não tiver uma habilidade, assim, com relação às questões sociais, você vai ser mais um... Você sabe que a nossa profissão está sendo colocada em linha de produção. Você é advogada também. A gente está ouvindo falar do advogado 4.0 há quanto tempo? Que os robôs fazem as petições com muito mais precisão do que a gente. E em muito menos tempo não ficam cansados e nem choram de raiva, de ódio do juiz como a gente. E fazem com mais rapidez. E fazem com mais rapidez. Então, mas enquanto a gente tiver essa capacidade de desenvolver senso crítico... Que é a nossa diferença, porque os robôs não vão fazer. Não vão fazer. Então, é isso que eu quero que vocês tenham. Quando vocês têm contato com um estudo tão sério sobre o racismo como esse proposto pelo professor Silvio Almeida, lá na frente vocês vão advogar numa situação, por exemplo, em que uma reclamante, vou aqui supor, uma reclamante, num processo trabalhista, vai dizer que sofreu assédio moral no trabalho porque foi orientada a usar o cabelo alisado quando o cabelo dela natural era afro. Então, percebe como você pode trazer bases teóricas importantes, princípios importantes para influenciar o convencimento do juiz? Além disso, você pode provocar esse debate dentro da academia através da escrita de artigos científicos, de palestras. Você ajuda a conscientizar cientificamente e influencia todo aquele entorno. Então, a minha preocupação em desenvolver os meus alunos em aspectos anexos à ciência que eu estou obrigada a ensinar, essa preocupação é muito frequente na minha vida, na minha docência. Então, eles já leram O Racismo Estrutural. Tem um outro livro que eu obriguei eles a lerem, também do professor Michael Sandel, chamado Justiça, que é um livro muito bacana que eu recomendo bastante aos meus alunos, que traz uma perspectiva de justiça de um jeito muito didático, na visão de vários filósofos, desde Aristóteles até Kant e vários outros, vai passando por vários. E aí eles vão pensando, eles vão raciocinando o direito atrelado à ideia da justiça. É isso que eu quero.
Eu quero que eles sejam sensíveis a essas questões. Seja lá qual for o caminho que eles vão escolher para trabalhar dentro do direito, se for ser juiz, promotor, advogado, o que quer que seja, eu quero que eles desenvolvam essa sensibilidade crítica, que eles entendam. Olha, Vivian, já aconteceu de eu chegar em audiência, quando eu estagiava na Procuradoria, que hoje é a Defensoria Pública, de eu ver o autor, o réu, chamar o juiz de majestade. Tamanha é a simplicidade das pessoas. Então, se as pessoas não tiverem contato, quando forem buscar justiça, não tiverem contato com pessoas que têm sensibilidade social, essas pessoas estão lascadas. Então, porque a gente sabe que, infelizmente, essa perca de senso de justiça, do não conhecimento, prejudica muita gente. Prejudica muita gente. E é isso que eu falo quando eu ensino para os meus alunos, quando eu falo com os meus alunos sobre a questão do acesso à justiça no sentido efetivo, de entregar a essa pessoa a sensação de pacificação, de que alguém deu atenção à demanda dela. Tudo isso passa por uma análise sensível, pela necessidade de se considerar as questões sociais todas que estão envolvidas ali. A gente vê hoje o que está acontecendo aí com esses grandes litigantes, banco, e a gente está vendo, inclusive, advogados que estão sendo punidos por patrocinarem ações frequentemente contra esses mesmos grandes litigantes. Percebe como a questão social está toda envolvida aí? Sim. Quer dizer, a sociedade continua refém dessas práticas. Processo. E o advogado que deveria ter toda a autonomia para atuar, fica tolhido no exercício da sua profissão. É muito sério o que está acontecendo. É muito sério. E assim, eu vejo isso crescente, como você disse. A pessoa não poder exercer a sua autoridade e ela sendo banalizada. Exatamente. Porque assim, às vezes a gente ouve, e eu fico muito triste, comentários rechaçados, né? E a gente ouve, às vezes fala, meu pai, aonde está se perdendo isso tudo? Exatamente. A gente vê que aqui no Brasil, o advogado, ele está numa posição muito ingrata, né? A gente está numa posição muito ingrata. Mas isso também é culpa nossa. Porque nós deixamos. Porque nós deixamos. Só fazem com a gente o que a gente permite. Exatamente. É justamente essa ideia de que os advogados, eles não estão muito interessados em desenvolver uma essência crítica, né? Eles estão sendo engolidos aí por essa velocidade, vai trabalhando desse jeito. E a gente está perdendo a qualidade, perdendo sensibilidade. Isso é muito triste para o nosso mercado. É muito triste. É muito triste. E também, eu não sei se você concorda comigo, a gente tem uma massa de colegas, eu tenho alguns próximos ou não, e não estou nem discutindo aqui a competência deles, mas tem alguns também que corroboram para isso, que não tem esse senso de justiça. E corroboram para que essa massificação da sociedade continue. Exato. Quando você encontra um colega seu, e aí você vê fazendo isso, como que você, Maria Cláudia, aborda ou não aborda? Como que você se pronuncia num caso desse? Olha, aqui, assim, tem duas coisas, o que eu gostaria de fazer e o que eu realmente faço, né? A gente sabe. Que dá uma raiva, né? Dá. Mas é assim. Aí, como é que eu penso? Como é que eu organizo isso na minha cabeça? A minha responsabilidade como docente é transformar a mentalidade da próxima geração de advogados a partir dos bancos de faculdade. Então, ainda quando eu disse para você a respeito da minha dissertação de mestrado, que eu falo da constelação sistêmica, e antes de eu entrar na constelação sistêmica, eu falo dessa nova onda de humanização do processo, que propõe o contato com outras formas de resolução de conflito. Isso vai demandar que o advogado tenha uma grandeza, a palavra é essa, uma grandeza, uma sensibilidade para entender que ele não precisa ser o combativo, que ele não precisa ser o dono da treta para poder mostrar competência. Quando eu terminei minha faculdade lá em 2005, você provavelmente também passou por isso. Essa foi a minha segunda. A gente aprendeu na faculdade que quanto melhor você dominasse as regras da briga, código de processo, melhor advogado você era. Hoje em dia, advogado, você precisa ter outras formações. Você precisa ter contato com outras ciências, a própria questão de outras formas de resolução de conflito. E até a professora Fernanda Tartucci fala bastante de que o advogado é o primeiro juiz da causa. O advogado ele precisa ter
ele precisa avaliar se é pertinente ingressar com aquele processo judicial. Eu já vi advogados, Vivian, que fazem uma petição inicial. Esses dias eu tive contato com uma petição inicial em que era uma situação de divórcio, que o advogado comenta assim, que o rapaz quer sair do casamento e fala que a ex-mulher é gorda, que ela é gorda, desinteressante, enfim, carrega a petição de adjetivos. E aí eu usei essa petição para mostrar para os meus alunos. Falei, olha, você está vendo por que os advogados muitas vezes destroem a imagem da nossa profissão? Uhum. Porque não sabem advogar. E não sabem advogar, aqui eu faço uma meia-culpa, porque eu acredito que foram mal preparados nos bancos de faculdade. Então, quando você conversa desde os bancos de faculdade, dizendo, olha... existem outras formas de resolução de conflito que não necessariamente a batalha judicial. O advogado bom, sofisticado, é o advogado que tem uma visão larga. Que não vai ser unilateral, vai ver a bilateralidade da situação. Vai conseguir identificar os contornos daquele conflito, propor a melhor porta, né? Por isso que se fala hoje em sistema multiporta, justamente para trazer essa ideia de que existem diversas portas através das quais a gente pode bater para buscar a justiça. Então, se você quiser ser um advogado de destaque, você precisa ter essa sensibilidade, essa percepção. Deixa eu contornar esse conflito, atuar com responsabilidade. E até quando a gente fala na coisa da redação jurídica, que eu falei no começo da nossa conversa, eu ensino os alunos, cuidado com o excesso de linguagem, porque às vezes uma palavra mal colocada... Mal colocada muda toda a história. Muda tudo. E esses dias eu atendi um rapaz que... Era uma situação em que ele estava pretendendo ingressar com ação por abandono afetivo contra o pai dele. Uhum. Mas a gente discutiu uma situação em que o pai pedia a exoneração da pensão alimentícia. E na petição inicial, e o menino fazia... curso superior, enfim, esse foi o meu argumento na contestação, enfim. Mas, assim, a advogada carregou muito, sabe? Falou que era um folgado, era um relapso, vagabundo e não sei o quê. E ele ficou com ódio do pai. E eu disse para ele, olha a irresponsabilidade da advogada que utiliza... Porque ela está causando mais dor. E às vezes, aqui... Não estou fazendo advogado do diabo, não, mas às vezes a parte nem falou isso. Falou, olha, eu acho que, pelo amor de Deus, eu estou pagando já faz muito tempo, o que dá para fazer aí? Aí a pessoa vai lá e já carrega na linguagem. Então, assim, não é fácil ser advogado, né? Porque a gente lida com conflito, isso é normal. O tempo todo. Mas a gente tem que ter sensibilidade para você não cair na vala comum e para você entregar um serviço mais sofisticado para o seu cliente. Eu digo serviço mais sofisticado é quando o cliente tem a sensação da pacificação. Aquela ideia, assim, de que realmente foi assentado aquele conflito na raiz. Nem sempre isso é possível, mas que a gente precisa oferecer essas alternativas, a gente precisa. E eu acho que é justo isso. Né? Foi até o que a gente conversou ali nos bastidores, né? Uma linguagem mais leve, a harmonia... Não é assim, porque às vezes é uma situação que é entendimento mesmo, que você nem precisa levantar um processo, você resolve ali. Exatamente. E pronto, olha, como é bom. É bom para advogado. Exato. E é bom para ambas as Exatamente. partes. Então, assim, esse senso realmente de leveza é importante. Quando você fala do linguajar, eu vou até trazer algumas coisas, porque lá no meu escritório a gente procura usar essa sensação de leveza. Óbvio, a hora que tem que usar o juridiquês a gente vai colocar, mas até na vida. Porque eu tenho até... Às vezes, clientes que falam isso para mim, quando vem, falam, nossa, você fala de uma forma tão leve, porque você me fala e eu entendo. Eu tive um cliente, olha que coisa interessante, e a irmã dele também é formada em Direito e é muito bem colocado, faz parte da Procuradoria e tal, né, da Defensoria agora. Ele falou, eu não entendo nada do que ela fala, mas quando você fala, eu entendo. Ele fala, eu não consigo, ele falou para mim, eu não consigo conversar com ela, que é minha irmã. Aí eu falei, uau, que doideira! Mas você sabe que isso eu atribuo à nossa profissão, assim, não só aos advogados, mas todo mundo do direito, que é uma coisa assim, que essa coisa de achar que a nobreza da profissão tem a ver com que você tem um ego inflado, porque a gente tem amigos que já entram. Exato. Não é? Sabe, Vivi, esses dias eu falava com os meus alunos sobre essa questão da exclusão pela linguagem. Se você verificar, por exemplo, no ambiente, sala dos professores, os professores do direito, os professores da enfermagem, da odonto, os professores do direito, eles vivem, assim,
num isolamento, porque ninguém entende que se a gente quiser estabelecer um diálogo aqui entre nós duas, que somos advogados, para ninguém entender nada de nada do que a gente está falando... É fácil. É fácil. É uma forma de você excluir o outro pela linguagem. Eu costumo dizer o seguinte, a gente entrega a justiça para o jurisdicionado, para o cidadão. Ele precisa saber o que eu estou falando a respeito dele. Então, assim, eu acho que é um desrespeito quando eu me comunico com o cliente de uma forma que ele não entende. Até com os meus alunos eu tenho esse cuidado. E eu estou falando com graduandos, com pessoas que estão aprendendo a técnica. É claro que muitas vezes eu falo a expressão e digo o que significa. Sim, porque às vezes é o momento, faz parte do processo ali, né, na sala de aula. Exatamente. Mas essa coisa da gente excluir pela linguagem é também um desserviço que muitos profissionais do direito prestam. Tem um projeto do Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu sei que esse projeto também já está em vários outros tribunais, já ganhou outras configurações, mas petição 10, sentença 10. Fundamentalmente propõe que a tua petição seja escrita em no máximo 10 páginas, a sentença em no máximo 10 páginas, e de modo que o jurisdicionado entenda o que está sendo dito ali. Então, a gente precisa ter esse cuidado e aqui eu faço uma crítica em relação à nossa profissão, porque a gente tem essa vaidade. Inclusive, o advogado, ele tem a vaidade de ser... Esses dias eu escrevi um artigo sobre a questão da postura do advogado nas audiências de conciliação e mediação. E eu tive contato com uma pesquisa que foi realizada em Buenos Aires e no Rio de Janeiro, que vai mostrar que os advogados são os que mais tumultuam e prejudicam os resultados positivos de audiência de conciliação. E lá em Buenos Aires, eles disseram o seguinte, que os advogados, eles querem assumir a interlocução. Ele quer falar, ele quer ser aquele que faz a ponte entre o cliente e o juiz, porque fica parecendo que ele é o mais eloquente, é o mais competente. O ego inflado. O ego inflado. Quando muitas vezes o advogado precisa calar e deixar a pessoa falar e ouvir. Ouvir, analisar. Isso é muito desafiador. Ter esse desafiador. senso crítico de análise, né? Exatamente. Isso é muito desafiador. A gente que é do direito, você estava falando da docência, e eu me lembrei disso. A gente que é do direito, a gente é exibido já por natureza. A gente gosta de falar, gosta de palco, de audiência, de isso, daquilo outro. Mas a gente precisa entender... a que se presta o nosso serviço? Se presta, a gente está falando de justiça. Você pode acabar com a vida do seu cliente. Exatamente. Ou você pode resolver um problema dele, assim, que está atormentando a vida da pessoa. Eu falo, uma palavra mal colocada, ela destrói. Exatamente. Ou edifica. Exatamente. Então, às vezes, a gente precisa colocar o ego no bolso e ter essa sensibilidade. Deixa eu atuar aqui de um jeito humano. Lá na nossa Comissão de Direito Civil e Processo Civil, a gente está com essa bandeira de falar da humanização do processo civil. Então, privilegiar questões como negócio processual, as sessões de mediação, a questão da constelação sistêmica, que, embora sendo ela ainda bastante controversa, já tem uma bastante aplicabilidade, com resultados positivos. Então, a gente está com essa ideia de trazer o jurisdicionado para perto da justiça, para que as pessoas recuperem a confiança na justiça. Eu acho isso fantástico. E você falou em constelação sistêmica. Conta um pouquinho pra gente, aqui, para quem está nos ouvindo, o que é isso, como funciona. Eu sei que, assim, que é um assunto extenso, mas, assim, dá um pouquinho de clareza disso, desse projeto que você está fazendo, na sua dissertação, que você traz isso e explica de uma forma muito nobre, muito clara. Conta um pouquinho aqui pra gente. Bacana. A constelação sistêmica... Ela popularizou aqui no Brasil por meio do juiz Sam Storr, que é um juiz da Bahia. E ela vai propor... Ela traz as bases de um filósofo alemão chamado Bert Hellinger, que faleceu faz pouco tempo. Ele diz fundamentalmente o seguinte, de um jeito bem didático. Todas as nossas ações... elas são orientadas por influências inconscientes com as quais a gente não tem contato. Então, basicamente, ele diz o seguinte, olha, a forma como você foi criada, as suas referências... Tipo, crenças limitantes, ancestralidade? Exatamente, exatamente. As suas influências de pai e mãe, tudo isso fizeram com que você atuasse... tivesse alguns gatilhos, algumas limitações que você tem. Isso está no teu plano inconsciente, você não tem contato com isso. Então, é por isso que muitas vezes você não dá certo no seu casamento, você não dá certo no emprego.
qual é o comportamento que você tem inconsciente, de onde vem essa influência para que você haja como age. Essa base, ela tem muito respaldo científico mesmo. É verdade isso, que nós somos produto do meio, né? A gente E não do fim. imita, exatamente, a gente imita as pessoas que nos servem como referência. Até porque se fala que nós somos a média das 10 pessoas que convivemos. Exatamente, é verdade. E ele traz algumas leis, que ele chama de leis do amor, para dizer o seguinte, são alguns contextos que precisam ser observados na nossa vida. Então, a lei do pertencimento vai dizer o seguinte, que você se sente completo quando você se sente inserido, de fato, dentro do ambiente familiar que você está. A lei da hierarquia, que vai impor que você respeite os seus as pessoas que te antecederam dentro de um determinado ambiente, respeite os seus ascendentes. E dentro desse contexto, ele vai dizer o seguinte, às vezes o conflito tem a ver com o que ele chama de emaranhamento sistêmico. Ou seja, quando existe uma confusão dentro de um determinado contexto inconsciente seu, essa confusão é que precisa ser acessada, precisa identificar o que te leva a agir como você age para poder trazer a cura para aquela relação. Então, ele começou aplicando essa técnica da constelação sistêmica nas ações de família. E como é que essa técnica se dá na prática? Ele coloca pessoas que vão reproduzir o teu contexto familiar, que vão fazer, às vezes, do teu pai, ou da tua mãe, ou do teu chefe. Enfim, você vai desenhar aquele conflito. Olha, eu tenho problema com meu pai. Então, ele vai colocar pessoas que vão fazer essa representação. Uhum. E aí, você vai identificar qual é o sentimento que uma determinada fala, uma determinada postura, qual é o sentimento que aquilo te acarreta, para ele identificar onde está o teu emaranhamento e curar. Então, ele identifica que, às vezes, a tua mágoa com teu pai vem de um gatilho de quando você era uma menina de 2 anos que pediu colo e ele não deu, por exemplo, e isso te trouxe um bloqueio. Então, ele vai buscando o teu emaranhamento lá na raiz para poder dizer, ó, é por isso que você tem problema com teu marido, porque você espelha no teu marido isso que teu pai fez com a tua mãe e vai buscando isso, percebe? Uhum. Na minha dissertação, esse método da constelação sistêmica, ele já está sendo aplicado em vários tribunais do Brasil, nas ações de família. Inclusive, vejo juízes do trabalho aplicando a constelação sistêmica em conflitos trabalhistas. Ela é muito controvertida nas questões de violência doméstica, porque há quem critique essa técnica dizendo, olha, quando você traz essa reflexão para a mulher que foi vítima de violência, para que ela busque qual é o emaranhamento que fez com que ela fosse vítima de violência doméstica, uma das consequências que isso pode trazer é o fato dela se sentir culpada pela própria violência. Então, tem muitas críticas ainda. O próprio Conselho Federal de Psicologia bate muito na constelação sistêmica, mas é uma técnica que está sendo usada nos tribunais como uma ferramenta da mediação. Inclusive, está sendo utilizada como técnica de tratamento pelo Hospital das Clínicas, mas existe uma controvérsia científica em cima dela. Eu escrevo a respeito dela no ambiente organizacional. Então, Conta um pouco pra gente. Então, no ambiente organizacional, qual que é a abordagem? Quais são os emaranhamentos que o contexto empresarial podem apresentar, que vão levar um funcionário, por exemplo, a ser insubordinado, a não reconhecer uma nova gestão, a não aderir a uma nova campanha. Então, tem muito a ver... na verdade, são os mesmos princípios dessa constelação sistêmica aplicada no ambiente familiar, os mesmos princípios aplicados no ambiente organizacional. Quais são as influências inconscientes que levaram essa pessoa a se comportar de tal forma dentro do ambiente organizacional? E eu acho isso fantástico. Você sabe que, mesmo antes de dar esse nome, eu sempre tomei cuidado no mundo corporativo, e uso até na empresa isso. Eu sempre procuro tratar como pessoas, porque para mim tudo é pessoas. Exato. Atrás de um CNPJ existe um CPF, são tudo pessoas. E aí, quando eu chegava em alguma empresa que já tinha uma equipe e tal, então assim, eu entrevistava cada um. Eu tomo muito cuidado quando eu entrevisto. E eu procuro entender a história da pessoa, quais são os sonhos dela, o que aconteceu, o que ela tem. Porque ali eu começo a me conectar e entender ela. Então, eu digo isso até, que assim, eu sei, cada um dos meus funcionários, meus colaboradores,
o que eles têm. Porque eu sempre falo, aqui cada um vem de um... A gente tem, né, a cultura, o fit cultural da empresa, seja lá qual for, mas cada um carrega o seu fit cultural familiar. E isso reproduz dentro do ambiente. Que é exatamente o que você está falando. Então, assim, eu falo sobre isso com uma outra forma e isso já há um bom tempo. Porque quando eu comecei a olhar isso, eu via que às vezes 30 pessoas, tantas pessoas ao mesmo tempo, e diferente, que eu falo, diferentes culturas, né? Independente de classe média, não, a história que ela tem de vida, o que ela carrega, repercute muito isso. Exatamente. Então, assim, eu tinha uma colaboradora que ela era excelente, mas dado o momento, ela refletia algumas coisas. Eu falei, tem algum problema, não é possível, a menina é tão boa. E até que eu fui descendo, eu entendi que ela tinha coisas que ela tinha vivido na infância, que em dado momento, situações organizacionais, ela reproduzia isso. Exatamente. Mas isso que você faz, eu gosto muito disso, se chama valorização do capital humano, que muitas empresas estão padecendo por não fazerem. Então, por exemplo, quando um gestor entra lá na sala dos trabalhadores e não presta atenção que tem alguém ali que está chateado, que está com um problema em casa, essa pessoa está perdendo muito. Porque muitas vezes o funcionário, o colaborador, ele não tem esse suporte, sabe? Ele não é visto como capital humano. Em contrapartida, ele não consegue entregar tudo aquilo que ele gostaria de entregar. É assim que funciona. E é uma coisa do inconsciente. Quando você é valorizado por ser quem você é, quando você é aproveitado nas suas peculiaridades, nas suas habilidades, quando alguém presta atenção no resultado que você está entregando, quando alguém te chama pelo nome, a coisa muda de figura. Você E, na verdade, as empresas, é o que você falou, são pessoas. Então, se o gestor não tiver essa sensibilidade, ele está fadado ao fracasso. Exatamente. Eu tenho falado sobre isso. É importante a gente chegar num lugar, lá no ambiente onde eu trabalho, porque eu também sou CLT, né? Eu sempre comento isso, que eu tenho um coordenador, um supervisor, que às vezes olha e fala assim... Já aconteceu de eu chegar e falar... desculpa, eu me atrasei um pouco e meu filho não estava legal. Seu filho não está legal e você está aqui por quê? Vai lá, fica com ele. Fica tranquilo, a gente segura. Sabe o que é isso? Você fala, cara, tem alguém aqui... que olha para mim, que eu olha me pertenço. O senso de time, né? Exatamente. De colaboração. Exatamente. Isso é fundamental. Então, as organizações, elas estão preocupadas cada vez mais com... Eu tenho uma empresa que a gente presta serviço que a dona da empresa comentou com a gente assim, olha, eu tô com muita preocupação porque eu tô com alguns funcionários na minha empresa que estão endividados. O funcionário endividado não trabalha com paz. Percebe? Eu já tive um caso assim. Então. Muito legal. E isso a gente desenvolveu produtos para ajudar. Exato. E assim, eu fiz parte de um projeto, na época, para ajudar a alavancar essa rede. E aí, o que acontece? Na ponta, nas lojas... o produto começou a cair o preço. E a gente analisa, né? Eu volto, né, no direito, ali na área tributária, aquela coisa toda. E financeiro, via que começava a cair. E por que caiu? Tem alguma coisa estranha. Aí a gente volta pro interno e fala, não mudamos nada, a qualidade dos produtos, tá tudo mesmo, tem alguma coisa estranha. E aí a gente vai até a pessoa que produzia. E quando a gente chegou na pessoa que produzia, ela estava sofrendo por um problema financeiro muito sério, grave para ela, para a família, e aquilo repercutiu no trabalho dela. Olha como que isso muda, na ponta. E impactou aonde? No lucro da empresa. Você está vendo? E isso é constelação sistêmica pura. Uma constelação sistêmica que você fez ali sem saber que era constelação sistêmica. Exatamente, porque na dada época nem se falava nisso. Exatamente. Então, assim, eu sempre procuro olhar muito as pessoas. Tem alguma coisa? Falei, não é possível. É que nem a criança, né? Tá fazendo muita birra. A gente sabe que tem as idades, né? Agora que essa geração muda toda hora, não é mais igual a nossa. Né? Então, eles têm aquelas, né? Que agora, 5 anos, às vezes, estão na pré-adolescência, né? Tem toda coisa. Mas, às vezes, os atos estão refletindo alguma coisa que não sabe reproduzir, que tá acontecendo. Exatamente. E ali tá o ponto. Então, assim, quando eu já tive vários casos, né? De colaboradores que tinham alguns problemas, e às vezes nem era na minha área. Então... eu cuido de processos também internos, sabe? Sim. Então, às vezes eu ia repercutir aqui no resultado. Mas por que aqui tá? Vem da área X. Aí você ia lá, tentava entender. Tinha problemas ali, que vinha repercutindo ali da área.
E é exatamente isso. Porque a pessoa ela precisa estar bem. Nós somos seres humanos. Não tem jeito. Exatamente. Alguns, né, que a gente meio louco corre mais, consegue lidar mais com isso no dia a dia. Mas nem todo mundo. Uma hora vai. Exatamente. Então, assim, se você não resolve, como a pessoa vai trabalhar feliz? Sim. Como é que eu vou conseguir dar uma aula se eu tô preocupada com meu filho que não estava legal em casa? Exato. Né? Então, essa sensibilidade é fundamental no mundo organizacional. E se a gente que advoga para a empresa consegue levar essa cultura para dentro da empresa, a empresa ganha muito, porque a gente consegue trabalhar até melhor a parte consultiva, né? Exatamente. Esses dias eu conversava com um colega nosso lá no podcast, falando para ele que as empresas não têm essa cultura consultiva muito bem desenvolvida ainda, né? Eles deixam a corda arrebentar. Acontecer, aí vai. Não, e aí eles querem que a gente faça um Que é dar milagre. aspirina pro câncer, né? Só que o tempo todo ele deixou ele desenvolver ali. Exatamente. Quantas vezes já aconteceu do cliente me procurar já com passado o prazo dos embargos à execução? Eu falo assim, escuta, por que o senhor não me procurou antes? Ah, é porque eu fui tentando resolver. Não tem o que fazer agora, assim, sabe? E aí a gente tem que fazer milagre. Mas quando a gente consegue, como advogada, levar essa cultura para dentro das empresas com palestras, treinamentos, a gente entrega uma consultoria mais robusta e previne problemas que são mais sérios lá na ponta. Essas questões de assédio, por exemplo, essas reclamações de assédio têm crescido muito ao longo dos últimos anos. Sim. Os empregadores estão ficando cada vez mais milindrados, assim, não tem medo de dar uma ordem mais incisiva, com medo, de repente, de vir uma reclamação. As pessoas, dependendo também do perfil do empregado, ficam super confortáveis de não entregar resultado nenhum, porque sabem que não podem ser cobradas. Exato. Né? Então, assim, precisa haver uma mudança cultural. E eu acho que ESG tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver. Não é? Muito a ver. Porque é você informar. Nessa empresa, a gente soltava um boletim. Eu criei um boletim lá e a gente ensinava o que era. Então, vários tipos de assédio, porque todo mundo só tem assédio moral. Não, tem vários. Sim. Então, a gente falava do assédio cultural, assédio de tecnologia. Então, várias coisas. Então, a gente ensinava. Quando começou a mudar muita coisa. E aí, eu me lembro que causa um impacto, porque às vezes causa um impacto também, né, em quem tá num patamar. Nossa, mas por que eu tô falando isso? Porque agora todo mundo veio falar nisso. Antes, olha só, eu ouvi isso de um gestor. E isso foi assim, eu me sentei à mesa para discutir isso com ele e outros gestores. Ele falou, não, mas não pode falar, porque antes ninguém falava. Eu falei, mas já existia. E agora a gente está melhorando, porque melhorou. Não, mas isso acontecia, mas ninguém reclamava, porque ninguém comentava. Agora, fomentando, as pessoas sabem reclamar. Eu falei, ué, e não é isso? E a gente não quer resultado? Então, assim, eu lembro que eu fiquei uma mãe, eu falei, gente, uma pessoa numa posição de executivo com essa mentalidade ainda tem. Então, era eu e mais alguns 6 executivos nesse cargo de diretoria, discutindo esse assunto, junto com uma presidência num conselho. E ele era o único contra. E assim, e depois no bottom line, a empresa cresceu. E aí, ele abaixou e eu falei, mas gente, olha como ainda existe isso. Tem tudo a ver com ESG. Exatamente. E a gente fala do capital humano, eu também, por ter a profissão de contadora, então a gente registra esse capital humano nos balanços, porque isso valoriza. Eu cheguei a trabalhar na Alpargatas, e era uma das divisões centenárias. E foi fantástico quando a gente fez um trabalho de due diligence nela, e ela vendeu essa parte, essa divisão, mas o capital estava registrado lá e ela tomou todo o cuidado de contratos para não serem demitidos, e eu achei incrível isso. Foi um trabalho que a gente fez por anos, respeitando, por quê? O maior valor daquela empresa centenária, qual era? Capital humano. Tá vendo? Estava lá. E assim, é muito legal, eu fico muito feliz de ter participado desses projetos, ter contribuído e construído isso. Isso. E imagina como é confortável para alguém trabalhar numa companhia assim. Em que você prazer, sendo mulher... alegria. Não, em que você sendo mulher, você não tem medo de engravidar, por exemplo, que você sabe que sua cabeça não vai estar presa quando você voltar, que você sabe que você vai ser tratada como... uma profissional normal, que você vai ter todas as oportunidades que os homens têm. É muito gratificante trabalhar num ambiente assim, né? O trabalho rende, você trabalha com afinco, você valor, veste a camisa. Né? Você pertence, fala assim, eu pertenço, porque é aquilo, é o senso de dono. E isso muda, porque quando o colaborador tem um senso de dono, o que acontece? A empresa cresce, ele não vai ter, não vou fazer a empresa não é minha, não, porque quando a empresa cresce e ela tem
todas essas práticas, o que acontece? Ela reconhece. Exatamente. Então, você acorda toda manhã motivado, feliz. É E isso aí evita mesmo. burnout, evita uma série de coisas. Exatamente. Tá totalmente demodê essa coisa de você cobrar o resultado batendo na mesa, xingando. Não existe mais isso, né? As formas de relação, elas mudaram. Então, é claro que a gente sabe que existe a questão da subordinação, hierarquia, Sim. resultado e tudo mais. Você está lidando ali com o ser humano. E se eu estou contratada, é porque eu tenho algo a entregar. Exatamente, Né? porque você tem algo de valor. Claro, e assim, o bom gestor, ele vai saber explorar o seu colaborador na sua melhor potencialidade. Eu não sou boa em tudo, mas tem alguma coisa que eu faço bem. Exatamente. Então, E por isso que a gente trabalha com pessoas. Porque eu até falei, já pensou? Se todo mundo fosse bom em tudo, não tivesse, não precisaria das pessoas nas empresas, não teria trabalho. Exatamente. É por isso que a gente está ali, cada um se juntando para fazer o melhor juntos. Exatamente. Você falou tudo. E é muito legal. Nossa, parabéns pela sua dissertação, por você estar trazendo isso na Câmara dos Advogados, discutindo isso, ser uma protagonista disso. Obrigada. No meio feminino. Que bacana. Porque são poucos, né, que falam, e a gente sabe que disso tem tudo a ver com ESG, tem tudo a ver realmente com o que a gente quer transformar, que é o legado que a gente quer deixar para quem a gente ensina e para os nossos filhos, para o mundo que vai ser construído. Muito legal, muito parabéns mesmo por isso. E Maria, o que é senso de... A gente falou muito de justiça, agora com as suas palavras, o que é senso de justiça para você? Nossa, essa é uma pergunta, é a pergunta de $1 milhão. De $1 milhão, né? hein? Olha aí. Senso de justiça, para mim, é justamente entregar, tanto quanto possível, isso que a gente chama de igualdade material. Reconhecer que as pessoas são diferentes de fato, né? Que nós estamos em contextos sociais diferentes, que existe realmente um tratamento diferente dado à mulher em relação ao homem, que existe uma desigualdade que está dada quando você fala do negro em relação ao branco. Reconhecer a sociedade tal como ela é e, a partir daí, a gente se engajar em medidas, em propostas, em ações que, de fato, possibilitem um olhar real e um tratamento a essas desigualdades, para que elas sejam amenizadas. É claro que no mundo ideal, o que a gente gostaria de viver é a igualdade formal, né? Que todos, de fato, sejam iguais, tal como propõe a igualdade formal, aquela igualdade em que todos realmente são iguais, têm os mesmos são iguais, têm os mesmos acessos. Mas não é isso que se dá na vida real. As pessoas são desiguais, têm acesso a oportunidades de modo desigual. E a minha ideia, quando eu falo de justiça, o que é senso de justiça para mim? Como é o meu senso de justiça? É entregar essa igualdade na vida real para todas as pessoas que são atingidas por essas desigualdades, que sofrem tantas desigualdades. Que massa, que muito bom. Fala um sonho ainda não realizado. Eu quero dar aula fora do Brasil. É um sonho, eu quero dar aula no exterior, eu quero crescer na docência, eu quero continuar publicando livros, artigos. Quantos livros já publicados? Olha, assim, agora eu vou publicar a minha dissertação de mestrado, mas que vai ser o primeiro solo, mas eu tenho alguns... Com coparticipação. Isso. Então, tem um que eu publiquei em Portugal. Tem um artigo publicado nos Estados Unidos, na Espanha, aqui no Brasil, em várias revistas. Tem um livro em coautoria que foi um livro que eu escrevi sobre... Na verdade, é um livro que vai falar sobre direito do trabalho previdenciário com o grupo de Coimbra, mas eu escolhi um tema do processo civil para falar dentro do direito do trabalho, que é a questão da inversão do ônus da prova. E agora estão vindo outros projetos aí. A gente está com um projeto bacana lá do pessoal do POD, que a gente vai escrever sobre direito probatório em diversas perspectivas também. Tem esse projeto das mulheres, que também a gente está gestando. Tem várias coisas legais aí. Quero escrever muito quero dar aula fora, quero expandir o meu conhecimento e falar do direito aí mundo afora, se Deus quiser. Parabéns. Obrigada. Maria, agora... eu queria fazer uma pergunta para ti aqui, ó. Imagina que agora todo mundo está nos vendo, em todo momento, agora.
Em todos os outdoors, tá lá sua cara, todo mundo, o mundo inteiro. Nossa, fiquei nervosa. Em todo celular e tudo. Qual a mensagem que você daria pro mundo? Meu Deus, assim, de bate-pronto, eu não tenho uma coisa profunda para dizer, mas o que eu Que diria... você sentiu? O que eu diria é o seguinte, a gente nunca pode desistir de quem a gente é. O que eu diria para o mundo, é o que eu digo para minha filha. Filha, seja você, assim, não deixa que ninguém te mate, não permite que ninguém assassine os seus sonhos, não permita que ninguém tente te desqualificar, não acredite nisso. Porque muitas vezes na minha vida, e acredito que muitas mulheres passaram por isso, eu vivi situações em que eu quase acreditei que eu não era o que eu achava que era, o que eu nunca seria o que eu gostaria de ser. Eu vivi situações em que eu acreditei na desqualificação que as pessoas me atribuíram. E eu ensino para minha filha, não permita isso. Assim, fique cega, surda e muda para todas essas críticas que o pessoal fala que é crítica construtiva. Não existe crítica construtiva, Não, né? As críticas são destrutivas. Mas seja fiel aos seus sonhos, seja leal a você. Exatamente. E cresça, continue voando. É isso que eu falo para minha filha. E é isso que eu diria para o mundo. Foi o que eu fiz. Assim, eu diria que eu sou uma sobrevivente, assim, de tantas vezes em que tentaram me diminuir, né? Que não, mas ela não. Já ouvi isso. Ela não. Eu também ouvi muito isso e doeu. E ainda ouço às vezes. Eu também. Muito. Ela não. Ou algumas pessoas que só querem estar com a gente por conta de conhecimento, mas não acessa. E assim, mas eu digo que desistir não é minha opção. E eu digo que eu estou aqui hoje, mas eu era improvável de estar aqui. Eu também. Que bacana isso. Que eu acho que muitas mulheres... E até hoje, é o que você falou. Às vezes, eu ouço notícias de alguém que falou alguma coisa, e eu pergunto alguma coisa para me desqualificar, para me chatear. Mas por que essa pessoa falou isso? Porque... Eu falei muito mais sobre ela do que sobre mim. Não, e assim, a pessoa é só porque você é o que você é, assim. Você não fez nada pra pessoa. Não, mas quem é ela, assim? Quem ela acha que é? Exato. Então, eu ouço isso também. Hoje eu lido com isso de um jeito muito mais tranquilo. Eu assim, também. Porque e principalmente aqui, eu até gostaria de mandar um recado para as mulheres, né? Fica à vontade. Porque a gente que é mulher, a maioria das mulheres... A maioria não. Muitas mulheres são... cruéis umas com as outras, né? São. Então, tem ódio, tem inveja, porque você... querem competir com elas mesmas. Exatamente. Às vezes, elas mesmas nos denigrem. Na maioria das vezes. Porque você é mais magra, ou porque você é mais inteligente, ou porque você tem mais dinheiro, que seja lá o que for. Ela, por algum motivo, ela te odeia. Ela te olha e já te rechaça, nem te conhece. Exatamente. E ela fala de você aí nas rodas. E o que você fez para ela? Nada. Em contrapartida, eu tenho muitas amigas que têm a grandeza de me ligar e falar, cara, como eu te admiro. E eu faço isso com as minhas amigas. Eu tenho muita admiração pelas minhas amigas. E às vezes eu fico perto e falo assim, deixa eu ver como é que você faz. Eu quero te imitar. Porque você é bem-sucedida nisso. Eu quero ser igual. Eu também. Então, eu tenho... muitas amigas minhas têm essa grandeza de me mandar uma mensagem. Falar, Cláudia, que orgulho de você. Eu conheço sua trajetória, eu estava com você. Mas muitas e muitas e muitas vezes também acontece de chegar até a mim notícia de mulheres que falam... não vou com a cara dela, ela é isso. Eu também, já ouvi muito isso. E por quê? O que eu te fiz? Nada. Simplesmente nada. E eu já ouvi de pessoas que tinham essa visão e às vezes aconteceu que eu acabei ajudando. Nossa, eu tinha uma outra ideia. Então, exatamente. Então, eu falo, essa sou eu, essa é a minha essência. Isso. Né? Eu lido com isso hoje de um jeito muito mais natural. E eu procuro, na minha vivência, ensinar também a minha filha, celebre outras mulheres, reconheça os predicados delas, elogie. Eu fico muito feliz quando eu recebo elogio de mulher. Eu elogio mulheres com muita tranquilidade. É o que eu falo, assim, uma sobe e puxa a outra. Exatamente. É até o slogan que o Itaú fala também, né? Isso, lá na comunidade de mulheres que eles têm. Então, é isso. É saber que juntas a gente chega. Sozinho você não chega em lugar nenhum. Né? Não existe isso. Exatamente. Então, não tem isso. Tá todo mundo junto, que eu posso te ajudar. Olha, eu não posso, mas eu conheço alguém que te ajuda e tá tudo bem. E é isso. E é isso. E cada uma na sua, cada uma com a sua qualidade. A gente tem que dar a mão uma pra outra. Porque todo mundo é bom. E eu falo isso para minhas filhas também. E eu falo para elas, não deixa ninguém. E vocês podem ser o que vocês quiserem. Porque vocês têm um mundo de possibilidade na cabeça de vocês. E aí, hoje de manhã, a minha pequenininha, ela pegou e falou assim, ó, eu tenho aqui, ó,
monte de possibilidade no meu cérebro. Ah, Ela que fala. linda. Eu falo, você tem. É E é isso. isso, né? Sobre isso. É Curtiu o isso. nosso papo? Ah, A eu gente tá adorei, chegando ao que final conversa aqui. boa. Foi um papo. Eu ficaria com você horas aqui. Ah, eu mas também. haverão outros, Sim. né? Pra gente conversar. Começa, né? Uma nova fase, uma nova história. É muito bom isso. Muito obrigada por partilhar o seu conhecimento. Uma mulher fantástica, inteligentíssima. Assim, muito grata pelo seu conhecimento. Vocês que vão estar nos vendo, compartilhem, comentem. Tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Maria aqui, divulga suas redes sociais, onde podem te encontrar. Pode colocar aqui para todo mundo conhecer um pouquinho de você, onde te procura um pouquinho mais saber sobre você. Bacana. Primeiro lugar, eu que agradeço. Muito gostoso conversar com você. Eu tenho tanta... E tem tanta coisa que eu ainda quero conversar Vamos contigo. conversar. Começou uma nova história. Eu quero você comigo no livro, eu quero você lá no nosso podcast. Pode deixar, eu também quero. Nossa, Convite aceito. A gente tem muito que conversar ainda. Obrigada por ter... Assim, eu tô super à vontade aqui. Obrigada... a produção, Vitor, obrigada por ter me deixado super à vontade, seu esposo, a galera toda. Quero agradecer também meu sócio, que não está aqui, mas ele está lá fora me acompanhando, conversando. E dizer que foi um prazer enorme conversar contigo sobre esses assuntos e que a gente continue falando sobre isso aí fora. E estou à disposição sempre que você quiser. Vamos transformar através do nosso conhecimento. Exatamente. O meu Instagram é Maria Cláudia Trajano. Eu quero tomar a liberdade aqui, pedir licença para falar um pouquinho também do nosso podcast. Pode falar, fica à vontade. O nosso Insta é PodQuest, escreve Quaest, PodQuest. O nosso podcast, a gente também semanalmente divulga aí os nossos vídeos no YouTube, também alguns Reels no Instagram. E a gente conversa semanalmente nesse formato, assim. A gente traz assuntos que estão sendo debatidos no mundo jurídico, no meio social. Então, a gente já publicou aí alguns episódios. Em um deles, a gente conversa sobre o marco temporal com o professor Álvaro. E ele fala... assim, de um jeito muito didático com a galera toda sobre o que é o marco temporal, que coisa é essa de disputa terra indígena, o que está acontecendo, como é que isso está sendo tratado no STF, como é que isso está sendo tratado no Congresso. Ele explica de um jeito muito didático. Também o episódio que nós gravamos com o Lucas Reis. Lucas Reis é um advogado, empreendedor, professor, influencer, milhões de coisas ele é. O Lucas Reis é uma autoridade do direito do trabalho. E ele falou também sobre a questão do assédio no ambiente de trabalho com bastante propriedade, de um jeito bacana. Então, eu quero que a galera nos acompanhe lá também. PodQuest, comenta, curte, compartilha, manda sugestão. Logo, logo, Vivian vai estar com a gente também conversando. Vai ser um prazer. E que bacana, vamos juntas. Obrigada por tudo. Muito obrigada. A gente trouxe uma lembrancinha aqui do nosso podcast para você. Ai, que gentileza. E eu queria... Obrigada. Aqui dá para você uma lembrancinha para você lembrar de nós, gente, aqui. Que gentileza. Ai, que linda. Que bacana, adorei. Com gratidão aqui por esse nosso bate-papo e por tantas outras coisas que nós vamos construir juntos aqui. Obrigada Muito obrigada. mesmo. Que honra. Beijo. Beijo. Muito bom.